2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um... Opa! Tinha acabado de dizer, vamos ser profissionais. Não corta. Acredita. Acredita o quê? Não pode continuar? Pode continuar, Vai. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. Sou Maria Madalena Freire e estou com Zé Pedro Silva, Maria Escaja, já presencialmente, e João Maria Joné. É preciso, eu trouxe um foguete para lançar porque a Maria Escaja hoje veio. E vamos lá ver se não vai embora à meia. Até me perguntaram... Não seria a primeira vez. Perguntaram-me no outro dia, mas ela agora desistiu de fazer esse programa? Não, tive só impedimentos na vida. Quem perguntou? Um dia tipo, ouvintes perguntaram, não, foi só a nossa moderadora. Não, por acaso foram não ouvintes. É só. Ouvintes na rua. Sabes que os ouvintes na rua às vezes até nos oferecem cerveja. Sei, uma vez aconteceu. No outro dia conheci uma ouvinte nossa no Lux, muito querida. Foi no Pão da Cantina, ofereceram-nos. E disse que gostava muito da nossa nova moderadora. Olha, obrigada. Foi, no dia do concerto bateu-me à toa. Encontrei uma ouvinte nossa e eu estive a falar com ela lá fora. Eu também acho que a moderadora é a melhor parte, mas é só porque eu estou farto de vocês. Eu percebo. E de mim já estou farto há muitos anos. Pois. Sim, no caso da mulher é como é novidade ainda coisa. Mas... Sim. Já não é assim tão novidade, já estou a ficar cansada. Foi não. Sim. Não, ainda não. Já estou já. Ah, tu estás a ficar cansada? Sim, vocês? Já estás quase a ir embora? Quase. Ok. Vamos ter Se calhar para o próximo eu que falo. Dependendo de sentar o patrocínio da Solverde ou não. Sim, mas atenção. Se alguém nos quiser patrocinar, a Madalena fica. Sim, podem por favor patrocinar este programa, se para a Madalena ficar. Puseram em mim o ónus da ganância. Sim. Exato, é porque se não patrocinarem a Madalena sim, ela vai-se embora. Mas ou então, só porque a Solverde... Haters da Madalena irão... Não, mas espera, comunicado importante. Nós, Solverde, nós sabemos que vocês têm aí 4.500 euros. Que não estavam a usar para nada, na verdade, não é? Originalmente já não eram para nada, eram só para um senhor se divertir e agora podia ser para 4 pessoas se divertirem, que sempre é melhor. É a distribuição de riqueza. Ou pelo menos, sei lá, uns free spins, tipo, se calhar ganhamos um bocado free spins? Na roleta. Queres ir jogar? Pá, sei lá, tipo... Eu até costumo, eu às vezes... Eu nunca joguei num casino normal, nunca joguei a roleta. Ganhei 10 euros. Vocês têm apanhado aquele anúncio do porco? Tipo, Free Coins. Não sei como é que se chama. O meu algoritmo é diferente do teu. Mas é que tu também... Não, mas recebo imensas coisas de pilates. A fazer pilates em casa. Eu anuncio este spam, é só mesmo o Zé Paulo Favo. De resto, não me aparece. Não me aparecem mais porcos no feed. No Twitter, eu como lá no Twitter não me aparece como já nos apareceu, mas agora aparece mais com um ucraniano. Olha, eu vou só dizer uma coisa interessante. Vocês já estão a dizer disparados, então eu vou dizer uma coisa muito interessante. É que nós precisamos de facto de mais um lugar aqui. Porque o Presidente da República disse que só fala no dia de reflexão. Temos que lhe ligar. Pois. E liga aí, em direto. Eu não sei se vocês repararam, mas eu reparei e alguém nos comentários... Ele agora ligava mesmo. Alguém nos falar com ele. Então fala e convida-o, porque foi o que ele disse. E alguém na notícia do Expresso, se repararem, e eu reparei, e houve um ouvinte que também reparou porque nos escreveu numa das redes sociais, que o Expresso, quando faz a notícia, põe dia de reflexão com maiúsculas. Foi o Helder que fez. Não, o gajo agora não foi o Helder, não. E portanto, é claramente um lapso freudiano, não é? Porque o dia de reflexão não tem maiúsculas, não é? Tem quando é o nome. Foi o João Pedro Henriques. Foi o João Pedro Henriques, exatamente. Mas também é amigo. É, sim. Estás a ver? Lembrou-se, ali estava a escrever e disse dia de reflexão. Portanto, o Presidente da República que disse que só fala dia de reflexão. E as pessoas já assumem dia de reflexão com maiúsculas, porque as palavras já são associadas ao nosso podcast. Já nem soa bem escrever com minúsculas. E portanto, temos que fazer um episódio no dia de reflexão, no próprio DU. E temos que convidar o Presidente da República. Corremos um risco, que é ele vir. Podemos, por favor, convidar o Presidente da República? Não, mas isso vai acontecer. Se ele vier, ninguém vai falar. Isso vai acontecer. Nós temos que ir a Belém, com certeza, não é? Porque ele é o Presidente da República. Não. Acho que ele ficava bem vir aqui. Mas vamos fazer isso, vamos fazer um episódio com o Marcelo. Eu ia a Belém na boa. Não sei se ele deixava entrar. Deixava. Não, por acaso ele é uma pessoa... Deixava. Eu tenho excelentes planos para o Palácio de Belém, mas... Eu acho que se há Presidente... É tipo de arquitetura? Não. Eu acho que se há Presidente da República que nos recebia, é este. E portanto temos poucos meses... Pois é, isso eu por acaso concordo. Temos poucos meses para aproveitar isso. Não, eu estou a ver e-mail. Não, mas qualquer outro, não vejo nenhum outro presidente que fosse cool o suficiente para aceitar ter este podcast na sua residência. Então acho que não diria que não. É que não. Ele estava a ser Presidente da República. Sim, eu estava a dizer dos viáveis. Estamos a falar de vários, também acho que o Marcos Mendes não vai ser. O Marcos Mendes era capaz, sim. Esforçava-se um bocadinho
demais, estás a ver? Tipo, para ser tão Marcelo que se calhar às vezes até era estranho para a personalidade dele, mas... Sim, Marcos Mendes também, sim, é verdade. O Gouveia Mel seguramente não nos recebia e não sei se nós não éramos... O Gouveia Mel é muito sério. Está-se a pôr uma situação para eu votar em Marcos Mendes. Não, mas ainda fui fazer ainda fui lá, ainda fiquei na fila da Vida de Berda, mas depois fui logo para a reserva. E eu acho que mesmo que houvesse... Calma, isso aconteceu-te mesmo? Aconteceu. O que é que te aconteceu? Foi a tropa? Ainda tive que fazer assim, ainda tive que ir lá, não... Foste às sortes? Fiquei na fila e depois deram-me portanto, uma carteirinha de coisa, mas fui logo... Deram-te um papel não é quebrado. reserva que se diz. Por favor, Foi na percebam a FCSH, referência. não? Por favor, É isso, Ainda era no tempo em que isso era na Ouvintes de Rio FCSH. Grande. Exatamente. Nós Era. andámos na FCSH, se calhar é válido para o Gouveia Mel. É a tropa? Tiveram lá. Fazia essa Eu tropa. andei uma semana na FCSH. Então vocês tiveram lá mais tempo do que eu. Não, nós andámos Mas 3 porquê anos uma na semana? tropa, quer Depois dizer... fui aceito no curso Onde em Nover querias? que eu queria e Ah, depois ok. disse Pois, aos amigos. nós andámos... Congelei a matrícula, Nós andámos... portanto, Tu andaste mais? não ter descongelado a tempo. Eu andei 5 anos, mas eu apanhei pandemia. Andaste 5 anos na tropa. Eu andei 3, mas só lá fui para aí um mês e dia. meio. Juntares os dias. Juntados os dias todos. Agora disse 5 anos e pesou-me um bocado, mas pronto. Pronto. Bem, antes de ligar ao Marcelo e a outros candidatos presidenciais, vamos ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios, caldadinho. A seleção portuguesa jogou este fim de semana e a semana passada e não sei se bem se jogou. Alguém aqui acha que a seleção jogou? A partir do momento... Exato. Então, olha, viste? Quando entrou outra em Não só campo... estão eu acho- vestidos de igual, como têm o mesmo pensamento. Eu acho que a partir de um certo momento a seleção começou a jogar. Pronto, a seleção suou da careca de Roberto Martínez, sofreu, mas lá passou para a Final Four da Liga das Nações e jogou contra a Dinamarca, nomeadamente contra um grande jogador chamado Morten Hjulmand. Dois? Sim, depois entrou o guarda, também um grande jogador, mas vai ser melhor. E Zé Pedro, achas que o segredo para ganharmos a Eurovisão do futebol é manter o Ronaldo no banco e Trincão a jogar? Isto não é a Eurovisão do futebol. Isso é um elogio Não à interrompa, Liga das não Nações. chatiza a moderadora. Não, mas... Tu que sabes zero da Eurovisão. Mas a Eurovisão é a Champions League de cantar, certo? Não, Depende do diria. dia, depende do ano. Quando é que é a Champions League de cantar? Porque a Eurovisão é Europa. Champions League de cantar, um Grammy. Está bem, então a Eurovisão é a Conference League de cantar. A Conference não. League, se calhar a Liga Vamos Europa. perder em preciosismos. Vamos Mas- perder em preciosismos. Por isso é que A ninguém Liga das define. Nações- 50% das pessoas já A desligaram. Liga das Olha, Nações os é patrocinadores acabaram de abandonar a Liga todos. das Nações é a taça da Liga das Seleções, não conta, não existe. A Eurovisão acho que isso é pejorativo para a Eu Eurovisão. gosto, eu confesso-me adepta da Liga das Nações. Gosto muito da Eu Liga das Nações. não tenho nada com, tipo, entre si amigáveis, mas para mim não havia. Eu tenho um problema que eu também não tenho simpatia nenhuma para esta cena das seleções, nem pela nossa, nem pelas outras, não ligo bola a esta Eu bola. adoro seleções. Não. Eu acho que ligar às seleções, quem não liga à bola, acho sempre um bocado isso. Yeah. Porque é aquela coisa tipo Pá, não é futebol, praticamente, não é futebol. Pá, tens um calado. Pronto, mas não vamos estar a discutir futebol. Mas o tema é futebol. Não, está bem, certo, mas não desse ponto de vista filosófico. Tirando se for da Argentina, Mas admira-se que eu saio a meio. Eu não posso com o Roberto Martínez, a verdade é essa. Nem quando vi a primeira vez, porque aquela coisa, o amor à primeira vista ou não é? Quem é que achas que mente mais, Roberto Martínez ou José Sócrates? Isso aí penso que isso é uma competição difícil, mas acho que mesmo assim é capaz de ser Roberto Martínez. É, não? Vinha no carro agora, ouvi que Paulo Bento acabou de ser despedido da seleção, portanto podemos... Não digas isso. Não, nunca sabe. Estava a discutir isto no outro dia. Paulo Bento é o melhor treinador da história da seleção portuguesa dos últimos 50 anos. Mas sim, mas não é difícil. É verdade. E está livre. Isso é para mim ou é para o Para a Johnny, é claro. Mas portanto, a verdade é essa, a verdade é que... Vocês cospem no prato que vos deu o Euro 2016. Nós, Ronaldo é uma máquina de fazer dinheiro para a Federação, é literalmente uma máquina para fazer dinheiro, vende camisolas na Ásia, vende camisolas em todo o mundo e por isso, sempre que aquilo não é bem um jogador de futebol, é um reclame, é andar por ali a vender camisolas. Isto nem é crítica nem é nada, quer dizer, é o que é escolhido por isso. Marcou um gol, não foi? Não foi jogo. Quer dizer, Foi um penalti. e agora andamos muito com isto que é... Mas tocou imensas vezes na bola do meio campo, às vezes assim, umas corridinhas assim. Mas junto com o Trijo E agora andamos sempre nesta coisa, cada vez que ele toca na bola diz uma coisa, diz que é a milésima vez que toca na bola com o pé direito e com o dedo do ângulo. É tipo, o golo é o centésimo e não sei o quê. Coisas um bocado chatas, porque às tantas parece que aquilo é só ali como digo, é um reclame a correr pelo campo. E portanto, assim, sem interesse, mas... Olha, sabes o que é que não lhe falta? Patrocínios.
Patrocínios, pois é, não lhe faltam. Mas fala do Costas, fala do Trincão. O Trincão é aquela... Ser positivo. O Trincão é aquela chapada de luva branca que leva Roberto Martínez, porque de facto é um jogador que ele claramente não apostava, não é? E que nos resolveu esta partida com a Dinamarca e que vai resolver mais coisas, eu espero que não assim tantas, porque mal fez um grande jogo, apareceu logo em todo lado, toda a gente a querê-lo, nomeadamente aquele outro cavalheiro que eu não vou dizer porque é o Ruben Amorim. Isso são rumores. Pois eu sei que são, mas chateia-los, depois desestabilizou o jogador. O Trincão já não é nenhuma criança como o Alcântara, por exemplo. Mas estas notícias, se tu agora souberes... Então já jogou no Barcelona, não precisa dessa gente. Pois está bem, mas tu agora começavam-te a sondar para, deixa-me cá ver, um podcast, Pod Save America, por exemplo, não sei o quê. Tu já vinhas para aqui a cagar nisto, não é? Quer dizer, já trocavas os nomes todos, os jogadores ficam desestabilizados, não é? E portanto, às tantas digo assim ao Roberto Martínez, continua como tu, metes só os jogadores de Jorge Mendes e não chateias os craques. Maria, porquê amor à seleção? Como tu tens? Olha, é assim, eu era imigrante. Eu fui imigrante. Em 2016. E eu digo-vos que há poucas coisas mais emocionantes do que ganhar um euro quando se vive fora. Foi um dia muito lindo, muito lindo. Tenho saudades desse dia. Nova Iorque devia estar colado às televisões a ver o euro. Primeiro estávamos em Jersey, para começar. Quando há a comunidade portuguesa. A condescendência foi ótima. Pois. Fomos para a comunidade, repara, um grande festão. Estás só a confirmar o que nós estamos a dizer, não tem absolutamente nada a ver com futebol. Eu sempre gostei da seleção, desde o Euro 2004 eu vivi, estou a falar, eu vivi o Euro 2004 intensamente, eu tinha, portanto, 11 anos e aquilo foi à porta de casa e foi uma grande emoção, parávamos as aulas para ver os jogos. Foi tudo. A minha mãe casou no dia do primeiro jogo e assim que a conservadora saiu da sala entrou uma televisão, ninguém se mexeu para vermos Portugal a levar na pá da Grécia logo. Foi de resto um prenúncio para o casamento da minha mãe. Mas gosto da seleção, gosto de jogos na seleção, gosto da união que acontece em torno... Estamos muito unidos, eu e Zé Pedro, então estamos nessa união. Mas olha, eu também que vocês... Eu quero dizer uma coisa sobre o Trincão. O que é que tu vais dizer? Se o Trincão quiser ser meu amigo, eu estou disponível para ser amiga do Trincão. Claramente não estás familiarizada com a relação de Francisco Trincão com o Frank A pergunta que eu tinha aqui originalmente... eu não quero entrar nisso. A pergunta que eu tinha aqui originalmente era se estavas pronto a aprofundar o clube de fãs do Trincão. Porque eu tive um feeling de que ia ser... Sabias? Sabes que as mulheres de esquerda e pessoas que parecem um bocadinho escleróticas e poetas do século XIX... Sim, parece aquele intelectual mesmo. Desde que não apanhem sol e tenham um bigode. Não, isso não me chega. Não. Não me chega, não. Aliás, mas ele é assim um intelectualzinho do futebol. Gosto. Ele fala acima da média. No outro dia partilhou, acho que foi uma frase de Nietzsche, não foi? Ele? Não sei foi quem tu viste. Deve ter sido daquelas coisas em que colam a cara de alguém. Mas entretanto, Não. Entretanto, se vocês repararem, o futebol, aqui os nomes dos típicos jogadores de futebol acabaram, não é? Agora aquilo parece um colégio privado. Francisco Maria? É o Chico, é o Diogo, é o não sei o que mais. Ainda temos muitos Silvas e temos mais... Aqui também. Não foi ele. Também é o Silva. Aqui também. Vá, diz lá o teu ódio. Então, eu acho que a Maria está a comprovar o que eu estou a dizer, que não tem nada a ver com... Gostar da seleção não tem nada a ver com futebol. É bonito, sim, enquanto festa. Posso fazer uma ressalva? Sim, foi ele. Publicou uma frase de Nietzsche. Quando foi o penalti? No dia... Mas isso às vezes as pessoas... 17 de dezembro de 2024. Foi Taça da Liga. Mas não há nada menos intelectual que publicar citações. Por acaso é um bocado. Mas qual foi a frase? Deus não existe. Filha, já fechei o separador, já te mando. É que eu só sei. Espera que eu já te mando. Vou aqui ao Instagram do Trincão. Lá está, nada a ver com futebol. Eu se vos obrigasse. Podcast? Se eu vos obrigasse a ver 90 minutos, se eu obrigasse esta senhora que está aqui com a mania do Euro 2016 a ver 90 minutos de algum jogo do Euro 2016, ela não aguentava. Vi todos. Não viste? Estavas com os copos, também eu. Não vi todos. Não é 2004. Vi todos, um deles ouvi meio. Estávamos a voltar de outro sítio, tivemos a ouvir o relato, vi todos com atenção, não estava bêbada, não. Não. Foda-se. Não estava. Joné, os jogos lá eram às 11 da manhã, meio-dia, não estava. Não é possível uma pessoa ver aquela equipa jogar mal como jogava e aguentar. Olha, querem que eu leia os vossos horóscopos do dia according to Tia Maia? Não. Podes dizer no fim. Foi muito mal.
a ler no fim. E isto, infelizmente, há muitos anos que é assim, a seleção, como diz o Zé Pedro, e bem, tem lá um reclamo, eu chamo-lhe um reformado ativo, que é simpático, não é? Porque isto é um país em envelhecimento e é bonito nós também mostrarmos... Claro, é que as pessoas chegam a uma certa idade e não conseguem fazer as coisas, mas podem na mesma sentir que participam e não sei o quê. Mas de facto faz alguma diferença e fez no resultado quando se deixa de jogar com 10, coisa que Roberto Martínez também reverteu rapidamente quando deu mais uma internacionalização ao Ruben Neves. Está lá na cláusula do contrato dele que ele todos os jogos tem que dar uma internacionalização ao Ruben Neves, seja a titular ou a suplente. E eu por acaso fui ver e eu sei o número de... Eu por acaso sei esta estatística porque quando eu treinava no Cascais havia lá uma coisa grande com o Paulo Ferreira, porque o Paulo Ferreira foi formado no Cascais e dizia 62 internacionalizações, 0 golos. E eu na altura achava, pô, isto é imensas internacionalizações para um gajo não marcar um golo. E de facto é o jogador com mais internacionalizações sem marcar um golo, o Paulo Ferreira. Mas o Ruben Neves já vai em 56. Portanto, está quase, faltam... Mas ele já marcou? Não, faltam 7 internacionalizações para o Ruben Neves bater o recorde de jogador com mais internacionalizações sem marcar um golo, sendo importante dizer que o Paulo Ferreira era um lateral direito e um lateral direito até bastante defensivo. Está bem, e vão dizer que o Ruben Neves mas é um médio, joga mais à frente. Este café está interessantíssimo. Uma boa escolha. Não desfazer. Boa escolha. E portanto, gostava que as pessoas ficassem atentas não só ao recorde dos 1000 golos do Ronaldo, com que vamos ter que mamar até 2037, mas também ao recorde do máximo de jogos pela seleção sem marcar um golo ou sem alguma vez jogar a ponta de um corno de Ruben Neves. Pronto, acho que o assunto está arrumado. Foi bem escrito, por acaso. Eu tenho pena de ser parte deste painel e de não poder ouvir. Quem me dera ouvir isto de fora. Foi tão interessante. Também só parte, então foi a mulher. Só se pode dizer uma coisa para provar a quem é que atrai estes jogos da seleção, é o facto de termos tido no final do jogo, depois de termos por pouco, muito pouco não termos perdido aquilo, conseguiram estar a gritar olé. Isso é absolutamente absurdo. Eu penso que as pessoas que fazem os olés deviam ficar interditas de estádios de futebol. Mas neste caso ainda foi mais ridículo do que é costume, porque nós não limpámos nada daquilo, não é? Seria sempre ridículo e deselegante com os adversários. Acho que representa a mentalidade que temos. Uma pessoa fica com muita vergonha. Mas isso prova quem lá está, não é? Porque já não se faz olés, era uma coisa que foi um bocado ultrapassada. Não é? Eu por acaso não tenho nada contra os olés. Enquanto conceito, achei que, claro está, tem que fazer um bocadinho de sentido. Mas lá está, nenhuma pessoa... Eu acho que 70% das pessoas que estão num jogo da seleção não sabem a regra de fora de jogo. As pessoas não estão lá para ver futebol, estão lá para abanar uma bandeirinha e curtir o Ronaldo e cada vez que ele vai tocar na bola. Pronto, imaginemos o Ronaldo a sair da seleção, acham que o estádio enchia? Acho que enchia de pessoas acho que tinha mais pessoas que gostam de futebol do que tem assim. Porque a seleção joga tão mal e joga tão mal por jogar sempre com 10 que afasta quem... Sim, eu não fui porque eu não quero dar dinheiro àquilo. O meu irmão por acaso pediu-me para ir e eu não o levei, mas ainda vendi o argumento de que se fosse era para torcer pelo meu capitão. Certo. Que foi o que eu tive a fazer. O pai estava pela Dinamarca. Eu também estava pela Dinamarca. Acho que havia muita gente. Meu pai chuta. Sim, não, quando não falhava um gajo dizia. E depois do jogo sportinguista está mesmo divertido. Olha, estou a amar. Não falhava um gajo. Sportingista, estava pela Dinamarca porque o que é que o Roberto Martínez se foda? Não, isto tem a ver com o que a seleção está a fazer às pessoas portuguesas. Está a afastá-las efetivamente da seleção. Ontem também houve buscas na... Sim, porque vocês estiveram pertíssimo. O Johnny claramente foi um gajo que estava muito perto da seleção. Ontem quando era o Paulo Bento, atenção, o Euro 2012 consigo-te recitar aquela merda, adorei aquilo. Mas pronto, temos outras vergonhas para falar e por isso vamos à reflexão dessas vergonhas. Vamos refletir. O PSD Madeira esteve quase a atingir a maioria absoluta, o PS, muito longe disso, ficou em terceiro atrás do JPP e o Chega começou a perder. A política madeirense está sempre a surpreender, ou não, porque se calhar já estamos um bocadinho habituados a isto. Zé Pedro, achas que isto é um caso de... Estamos muito madeira-cêntrico hoje, até agora. Pois é, Ronaldo, Madeira. Hoje, e quando falamos dos Napa também. Pois. Nós, apesar do que eu já disse sobre a Madeira neste podcast, damos muita atenção a esse povo. É Lisboa e Madeira isto. Este podcast é Lisboa e Madeira. Não, nós já fizemos recomendações de pizzas no outro lado, ou não?
Olha, ainda Pizzas, vamos à Mar Recreio. Ainda na segunda-feira almocei espetado em pau de louro e... Mar Recreio, patrocinem. E bolo do caco. Com pizzas. Mas pronto, sim, Miguel Albuquerque eu esqueci-me deste facto, não é? Está constituído arguído e mesmo assim ganhou quase com uma maioria absoluta. Achas que isto é um caso de quem cala consente, como o Luís Montenegro vai tentar fazer em maio? Atenção, não estou a comparar um arguído com um senhor que diz que nunca será arguído nem suspeito de nada. Pronto, vamos lá ver. Eu concordo com a teoria que diz que as leituras que se fazem das eleições na Madeira e nos Açores, nas regiões autónomas, para o plano nacional são sempre são arriscadas, não é? Porque são microclimas políticos, não é? Por todas as razões. Às vezes chegam a ser partidos quase autónomos eles são, com certeza, mas diferentes, parece que é outro partido. E eu concordo com esta ideia, mas nunca foi tão possível fazer extrapolações. Nunca foi tão possível, na minha opinião, porque a origem do problema, apesar de todas as diferenças, é a mesma, não é? Estás a dizer que agora é diferente? Não, agora acho que se pode fazer muitas leituras. Ou por outra, digo muitas, não, é uma só. Mas pronto, mas é uma grande leitura. Quão grande? Tem compromissos a seguir? É enorme. Vamos lá ver. O ponto é este. A origem do problema nas duas eleições extraordinárias é o mesmo. E o que me parece aqui evidente é que o eleitorado há um comportamento que eu já aqui defendi isso, e pode ser a salvação de Montenegro. Eu acho que Montenegro é perfeitamente... E, aliás, à medida que a campanha vai avançar, eu acho que é a campanha que vai decidir isto tudo nestas eleições. A campanha é importantíssima. E à medida que ela vai avançando... Como? Ontem foi um grande dia para o PS. Montenegro a gritar no Goxa. Sim. Mas que o Goxa gosta. Eu acho que à medida que vai avançando... Isso é uma piada sobre... São uma boca sexual. Eu por acaso também interpretei assim. Não interpretei assim. Lamento, eu pensei mais coisas. Pronto. Vamos duas de repente assim. Mas nós de facto não pensamos em mais coisas, somos assim desse jeito. Também não merecíamos. Portanto, à medida que a campanha avança, parece-me evidente que o PSD está a crescer, e acho que perfeitamente possível neste momento Montenegro conseguir repetir o que se passou em 87. Acho que isso é verdadeiramente possível neste momento. Está-lhe a correr bem, e agora na Madeira viu-se este comportamento do eleitorado. A leitura que se pode fazer, na minha opinião, é essa, é do comportamento do eleitorado. Perante estas questões, a decisão vai ser sempre... Acho que a abstenção vai ser tremenda. A grande vitória vai ser da abstenção. Mas depois, em quem vai votar e nos tais indecisos que existem, segundo... E tu tens ainda 2 meses para convencer toda a gente a abster-se. Exatamente. Ainda dá mais uns meses. Espera essa reflexão. O que as pessoas valorizam é a questão das avanças. Toda a gente quer avanços, toda a gente tem avanças, não tem avanças, metem coisas no IRS que não deviam. É aquele comportamento um bocado... Isto estou a fazer aqui uma leitura, se quiseres, analítica, quer dizer, não estou a defender nem nada. É a maneira de pensar o que acontece na Madeira. Na Madeira, as pessoas querem, eu agora tenho feito esta comparação, que é, mesmo no eleitorado mais jovem, que as pessoas querem que isto ande para a frente, que dê dinheiro, querem que isto seja o Dubai, querem ir para a Arábia Saudita como o Ronaldo. Estão-se nas tintas, não sou a dizer assim, mas olha, conheço o regime da Arábia Saudita, ninguém conhece. É dinheiro a rodos, é o que as pessoas querem. E, portanto, o que as pessoas querem da política é isso. É o político que faça, que dê dinheiro, que distribua coisas. Mas ele tem avanças, ou é suspeito de não sei o que mais. Não lhes interessa minimamente. É a minha opinião. E na Madeira o que acontece, pareceu-me a mim, é o comportamento do eleitorado é este. É isto, não podemos estar sempre a eleições. Estes foram... O PSD tem aquele legado enorme. Como digo, não estou a qualificar. O facto é que governou aqueles anos todos e a Madeira teve um desenvolvimento que não se pode dizer que seja propriamente comum numa ilha. À custa de buraco de 5 mil milhões de euros, é tudo possível discutir, mas o facto é aquele, não é? E portanto as pessoas no final de contas dizem, isto é o gajo tem aqueles problemas e tudo isso, mas eu não sou juiz, eu não sou da polícia. Sim, a não ser que o dinheiro que eles estão a gerir ou a pôr para eles, as pessoas sintam que é delas. Ou seja, dinheiro público, a coisa eu acho que já é diferente. Por que é que tu dizes que não é comum numa ilha aquele nível de desenvolvimento? Tens a comparação com os Açores, tens várias comparações, também com as ilhas espanholas, tens várias comparações, sim, não é? As ilhas espanholas têm economias bastante melhores. Não tem nada. Não.
O quê? As Canárias? As Canárias. Não, tem uma proximidade territorial, não estão à mesma distância, não é? E depois, muito menos estão no Mediterrâneo. Mas não vamos agora discutir as economias e os PIBs de cada ilha. A Madeira, É uma afirmação que eu acho que não tem qualquer sustento, mas achei curiosa. Tem o crescimento da Madeira. Onde é que está o estudo? Algumas das maiores potências do mundo são ilhas. Tipo o Japão, o Reino Unido. Sim, é verdade. Estamos agora a um nível também está fixe lá. Estamos agora com um nível de comparações que eu então peço desculpa à Madeira, de facto ficou um bocadinho atrás do Japão. Eu quero corrigir. Foi uma frase esquisita. Sim. E assim que ainda não desenvolveram as desertas. Taiwan. Não, deixa-me dizer, está bem, mas eu quero corrigir. Então, Taiwan. A Madeira está um pouco atrás de Taiwan. Mas, vamos lá uma coisa. Para ver se eu consigo enquadrar isto sem ter que dar exemplos. Nós temos 2 arquipélagos. Portugal tem 2 arquipélagos. Um tem historicamente ao longo destes anos todos uma pobreza terrível. E o outro também. E o outro não. Tem os dois. Um pouco mais ou menos. Tem sim. Pronto, isto olha agora Açores Slender a esta hora. É assim, se vamos dizer mal dos Açores, não sou eu que me vou embora, és tu que eu vou-te pôr fora deste... Mas ninguém está a dizer mal. Olha lá, tu podes se calhar fazer uma conversa entre o Funchal ser uma cidade mais importante do que Ponta Delgada e mesmo assim, tipo, lá está, são 9 ilhas contra uma. É hoje que uma mais um apêndice. Que Porto Santo não é uma ilha, nem sequer tem água potável. Aquilo é uma ilha porque as pessoas querem que seja. Aquilo é uma deserta. Não, isso é desertas é que só. Sim, Porto Santo também. Tem cagadas. Vai ser cancelado. Eu não sei o que é que está a Aquilo não tem água potável. Se um gajo quiser, aquilo deixa. Não tem mesmo. Se um gajo quiser, aquilo deixa de existir. Não tem água potável? Tem, claro que tem água potável. Não tem nada. Não tem água em Porto Santo. Espera, eu vou à net. Bom, temos que andar Aliás, lá. estava lá, Porto Santo tem água potável. Se vocês tivessem feito algum curso de defesa nacional da vossa vida, sabiam que a coisa mais fácil de tirar a Portugal é a Madeira, a começar por ser. Há uma origem de água potável, que é central desalinizadora. Claro que há. Central desalinizadora, porque não há água potável. Mas numa ilha não pode haver canalizações, não há um cano que vá do tem que ser sempre o tratamento lá. Pois não é de nascente. Não há uma nascente lá. Mas, por exemplo, Santa Maria também tem imensos problemas de... Mas tem uma nascente, são pequeninas, mas tem. Mas essa nascente tem que ser tratada. Desculpa, não é Santa Maria, é Graciosa. Mas essa nascente tem que ser tratada a água depois também. Este gajo está a dizer mal dos Açores. Eu acho que mal. E queria só dizer mas eu estou a dizer mal dos Açores, meu Deus do céu. Estou a comparar o nível de desenvolvimento dos 2 arquipélagos e isto é uma coisa demasiado evidente, porque vocês estão a pensar se calhar em 5 ou 10 anos. Eu estou a pensar em 40. E o nível de desenvolvimento dos Açores e da Madeira não são comparáveis. Mas não vamos agora discutir isto. O meu ponto era outro. Mas acho ao contrário. O meu ponto era outro. E agora já estou meio baralhado. Irritado? Não estou nada irritado. A questão, eu acho que esta leitura pode ser feita e eu acho que o comportamento do eleitorado não vai ser muito diferente no continente. Vamos ver, como digo, acho que a campanha vai ser absolutamente decisiva. Mas o comportamento do eleitorado não vai ser muito diferente. Este foi o que eu disse no episódio anterior, que é a minha ideia. Este reality show de ética, não é? Ver qual é o mais ético para as pessoas. Eu não sei se foi aqui que eu disse isto, tenho medo de me repetir, mas é a tal questão. A senhora do PAN também teve para lá as questões com uma produção de mirtilos ou coisa parecida, umas tendas, não sei o que mais. Não é tendas, é estufas. Sim, que são Rui Tavares, e atenção, eu não estou a dizer que concordo nada com isto. Estou a dizer coisas que o eleitorado viu e assistiu. O Rui Tavares apareceu num colégio de luxo em Lisboa, tudo isso. O Pedro Nuno Santos tem um negócio, não sei o que mais. Ou seja, as pessoas, o eleitorado pensa muito naquela coisa de isto são todos iguais. Pensa isto. Também não concordo com este pensamento. Mais vão ficar este. Não, é não valorizar tanto a questão ética e escolher aquilo que eles acham que vai dar mais dinheiro ao final do mês. Okay. É isto, não é? Portanto, e segurança agora. Quais é que são os grandes temas agora? Sempre o dinheiro no bolso, óbvio. A segurança, que agora tivemos aqueles dados. O Luís Montenegro transmite alguma segurança, desculpem lá. E muito mais. E Nuno Melo. Quando eu digo segurança, é segurança. Paulo Rangel. O Ramin traduzem-me o contrário. Onde é que estas 3 personagens... Transmitem-me, não me traduzem nada. Onde é que estas 3 personagens olham para as pessoas e dizem eu estou aqui? Eu percebo o que estás a dizer, mas isso é uma avaliação pessoal. É o que tu achas, eu sou capaz de não discordar, mas eu não estou a tentar fazer essa leitura. Aliás, neste momento, eu eleitor, não faço a mínima ideia do que é que vou fazer. Não, é que não faço mesmo a mínima ideia. Mas isso é uma leitura que estás tu a fazer. Quer dizer, como digo, as pessoas que ao longo deste ano acharam que os filhos conseguiram comprar uma casinha com o IRS
IRS e não sei o que foi muito bom e o banco pagou não sei o que mais. Os outros tiveram mais aqui uma boa analidade, um cheque para comprar um carro elétrico. Um cheque com um livro de 15 euros. Pronto, estás a perceber? Sim. Essas pessoas, comparando Montenegro e Pedro Nuno Santos, o tal que não servia para António Costa, que o quis pôr fora do governo, que tem também para lá, eles ouviram falar de um Maserati, de um Porsche, insisto, estou a fazer advogado diabo. Não são coisas que eu concordo, estou a tentar pensar como o eleitorado médio vai pensar. Certo. Então, há assim uma diferença assim tão grande? Não, portanto, vão escolher aqueles que, em teoria, e foi o que aconteceu na Madeira. Na Madeira quiseram estabilidade, aí concordo com o Presidente, obviamente, quiseram estabilidade e o que já conhecem, perante o desconhecido. Foi com este comportamento. Quando foram chamados como júri, não é? Como nos tribunais norte-americanos, foram chamados a decidir. Eles decidiram, é este. Portanto, eu penso que essa leitura pode ser feita. O Johnny esta semana tweetou a dizer que se pode tirar ilações das eleições na Madeira para as nacionais, para as de maio. Tendo em conta que o PS ficou atrás do JPP, e baixou. Achas que Pedro Nuno Santos, isto é um sinal de alerta para Pedro Nuno Santos? Sim, e eu até fico surpreendido, até como o meu amigo Daniel Oliveira que me respondeu isso. E os comentadores portugueses de política parece que não conseguem ir a esta segunda derivada que é, está bem, a Madeira é mais PSD que o país, sem dúvida. Apesar disso, se eu tiver isso em consideração e for ver a média de como a Madeira é mais PSD que o país ao longo da história, consigo ver a diferença disso para o resultado nacional. Então, se o PSD tem um resultado pior na Madeira, vai estar pior no país, não na mesma medida. Se o PSD tem 39 na Madeira, se calhar vai ter 28 no país. Se tem 43, se calhar já vai ter 31. E isso existe, não é? Isso dá para fazer essa leitura. O JPP mexe com uma coisa um bocadinho diferente. Mesmo assim, desde 2015 que o JPP existe enquanto Partido Nacional, desde as legislativas de 2015 que é candidato. E há uma relação entre os resultados do JPP lá e os resultados do JPP nas legislativas. Isso é interessante, isso é importante para ler as coisas. E, portanto, se o PS estiver mal e for perder um deputado na Madeira para o JPP, isso é um mau resultado nacional. Também. Todos os deputados vão contar nesta aritmética parlamentar. Portanto, eu não acho, tal como acho que da Madeira, enquanto sítio mais de direita do que o país, dá para ler esta coisa interessante que é o eleitorado tradicionalmente de direita dispersou mais os votos nos últimos 5 anos, agora parece interessado em centralizar no PSD, porque o PSD se tem chegado retoricamente mais à direita, porque as alternativas não têm conseguido garantir credibilidade, por várias razões. Mas acho que isso também pode acontecer nacionalmente. Acho que o eleitor do Chega pode sentir, falámos disso a semana passada, pode sentir, bem, este gajo chegou-se a mim no tema da imigração, chegou-se a mim no tema da justiça, também maldraba. O que é diferente do Ventura aqui? Nada. Vou votar para manter um governo de direita porque já sei. Ainda por cima, porque se o Pedro Nuno Santos calha ficar à frente por é o gajo que vai ser primeiro-ministro e eu vou ter que comer com isso. Mas achas que a retórica agora do Ventura e pronto, para saberem o que é que se passa, o André Ventura, o Chega, colocou um cartaz com Sócrates e Montenegro. Eu fui o autor moral desse cartaz. Esse cartaz. Foste tu que começaste a fazer a comparação. Esse cartaz saiu depois do nosso famoso vídeo. Portanto, eu sou o autor moral desse cartaz. devias ir a tribunal também. Eu já pensei se o Primeiro-Ministro me vai pôr em tribunal. Achava imensa graça, adorava. E pronto, Luís Montenegro fez uma providência cautelar e o que é que eu ia perguntar com isso? Já não sei. Ia perguntar que se essa retórica era seu. Hoje não está. Se essa retórica da corrupção não vai colar desta vez. Portanto, a dizer, este gajo aldraba-me tanto como eu, como assim eles interpretam que o Ventura os aldraba tanto como o Montenegro? Eu acho que há gente que vota no Ventura, e tal como há gente que vota no Trump, não por achar que ele é um gajo honesto, mas por achar que ele é o melhor aldrabão. E nisso o Montenegro está aqui a querer entrar nessa competição, como aliás mostrou no Gosto aos Berros. Há uma... Tem tanta pena não ter... Luís Montenegro é um histérico. A marca de Luís Montenegro politicamente é também ser um histérico. E isso é uma coisa que os eleitores do Chega acham graça. Olha este grita, é tese e não sei o quê, não é? Era o que já fazia Sócrates, quando era acusado, a coisa que fazia era abrir os olhos e falar mal, porque a pessoa se fica muito ofendido por me chamarem corrupto. Há pessoas que votam com base em coisas muito primárias, como eu, que voto no gajo que eu sinto que é menos bandido, tal como há pessoas que votam
ou que não é bandido de todo, no caso dos meus votos, e há pessoas que votam nesta base deste gajo que projeta poder e força e nesse sentido o Montenegro está... Então achas que a linha de PSD e PS 50 anos disto já não vai colar? Não, eu acho que cola com algum eleitorado. Acho que há um eleitorado fixo do Chega disso. Agora, acho que há um eleitorado de direita que vai sentir a tentação do voto útil. Claro. E diria que ele vai conseguir. Eu queria só... Posso defender a região autónoma dos Açores mais um bocadinho? Sim. A Maria apoia. Não, é que a região autónoma dos Açores tem um PIB per capita de 22 mil euros e a da Madeira tem de 27 mil euros. Torna a da Madeira aquela que tem o nosso terceiro maior PIB per capita em termos de sub-regiões e a dos Açores a nona. Portanto, não estamos a falar propriamente... Vê lá aí 2000. Não estamos propriamente a falar de Trás-os-Montes nem do Tâmega e Sousa. Estamos a falar de um sítio... Vê lá 2000, 2000, 2003, 2004, 2005, 2010, vê lá. E agora, que eu estou a falar de agora, que é o que eu estou a falar... Mas agora eu admito... 2023. Claro, tiveste inúmeros desenvolvimentos com questões de fundos e tudo isso, tiveste. Agora... E também antes, os Açores, com muito mais dificuldades geográficas que a Madeira, mais insulares, mais separados uns dos outros, com menos população, são um caso económico, que as pessoas tornam um caso económico horrível, porque parece... Um caso económico horrível. Não é? A pobreza nos Açores, e nestas últimas 4 décadas, é uma coisa que envergonha o país, porque é território europeu. E no Tâmega e Sousa? Está bem. É muito pior do que nos Açores, por exemplo. Mas e na Madeira? Há imensa pobreza na Madeira. Este PIB per capita é feito à base de ser um paraíso fiscal, que é isso sim é uma vergonha europeia, que a Comissão Europeia está sempre a mandar bocas por causa disso. E a Comissão Europeia está prestes a pôr-nos processos por causa disso. Para além de que a Madeira teve que ser reestruturada pelo Estado português, que é uma coisa que os Açores nunca tiveram que ser. Eu tenho cá um galo com isso. Portanto, a Irlanda é paraíso fiscal, a Holanda é paraíso fiscal, mas eu sou o puritano da Europa. Acabem com a Zona Franca da Madeira. Olha, eu baixava ainda mais. Todos os paraísos fiscais. Baixava ainda mais, que era para a Apple, para a Google e tudo, instalarem-se ali no Funchal, ali num T0, e eu dizia, tomem lá, embrulhem. Não ganhas. Quer dizer, eram todos... Irlanda, não ganhas Irlanda, acabaste de dizer que a Madeira ganha com a Zona Franca. Ganha número. Então, pronto. O número não é nada, não é desenvolvimento. Achas que a Google no T0 no Funchal tinha espaço? Olha a Irlanda, exatamente. Bebés, não ganha ao povo, mas para o PIB conta. Para o número zeco. Não conta para a distribuição. Para os juros da dívida, pá. Mas de que é que serve o PIB se a população vive mal? Não serve de nada. Estamos a compararmos PIBs. Estamos a usar um indicador. Mas quem é que trouxe o PIB? O Johnny é para explicar que aquilo não era assim tão bom. Pronto, então, eu trouxe o PIB para dizer, mesmo com uma Zona Franca a inflacionar um PIB, então, tem basicamente o mesmo PIB per capita que os Açores. Hoje, o que quer hoje e há 20 anos e há 30 também. E a pobreza no interior da Madeira é tão grande ou maior do que nos Açores. Isso é uma treta de uma conversa. Isso é a retórica do PSD Madeira, mas não é verdade. O PSD Madeira criou um sistema rentista em que gente pobre vive à volta de um paraíso fiscal. Aquilo, para além de ser o pior planeamento urbano do país, a cidade de Funchal, é dos sítios mais mal geridos do país. Mas como existe à base de subsídios da coisa mais básica da corrupção, nós mantemos isto e vamos dizendo que é ok. Eu não acho que seja ok. Acho que nesse sentido os Açores, por já terem tido um bocadinho de rotatividade, sempre funcionam um bocadinho melhor. Porque nos Açores, há câmaras do PS e do PSD, porque já trocou 3 vezes de governo, a Madeira não tem isso. Está muito mais atrasada nisso. E, portanto, se me dissesse macroeconomista, se eu fosse macroeconomista... tem muito mais vícios. Se eu fosse macroeconomista e olhasse para as duas coisas e dissesse onde é que um gajo devia investir, nos Açores. Agora... Ora bem, mas tu hoje em dia tu investes mais nos Açores porque nos últimos anos e muito poucos anos houve um desenvolvimento, historicamente era o que eu te dizia, porque nós estávamos a falar do comportamento do eleitorado. E, portanto, o eleitor na Madeira... Não sabe, não conhece a economia à sua volta. Não é isso. O eleitorado na Madeira pensa nos últimos anos, não pensa na última semana. E nos Açores também, por isso é que há muitas mais transformações nos Açores, por uma razão muito simples. Porque os Açores desenvolveram-se em termos económicos e resolveram-se muitos problemas também sociais na última década, 10, 15 anos. Enquanto a Madeira tem um desenvolvimento para o país, eu acho que o teu problema é que tu não gostas do PSD Madeira e parece que eu estou a defendê-lo. Eu não estou a defender. Eu não gosto da Madeira. Pronto, eu não estou aqui a falar das questões urbanísticas, nem estou a dizer como é que isso foi conseguido, estou a tentar colocar-me
no eleitor da Madeira. Certo. E estás no teu direito. E eles fazem. Mas não tens que justificar. Eu estou a fazer o contrário e está tudo bem. Não temos que nos justificar eu agora também não tenho que tirar 2 minutos para dizer eu estou a fazer não isto. Não é isso. Mas a minha questão é que eu falo em 40, 50 anos. Não falo numa semana. Eu também estou a falar em 40, 50 então anos. Não podes comparar Madeira com Açores. Os resultados são 40, 50 anos. Não podes comparar com os Açores. Maria. Se o Visita Açores nos quiser convidar para irmos lá ver a economia está ótima. Os Açores está ótimo. É melhor irmos lá mostrar-te. Convidem-nos para ir aos Açores que nós vamos. Está ótimo. À Madeira também vamos, tipo, é na boa. Olha, talvez o Johnny seja apedrejado à entrada, mas de resto. A entrada não, diz mal do Cristiano Ronaldo, diz mal da Zona Franca, diz mal do planeamento Funchal. urbanístico do Funchal, diz que Porto Santo não tem água potável, é possível que este caminho entre o aeroporto e o Funchal talvez seja levado para eu já tive ambientes muito hostis na Madeira. Daqueles 70 mil túneis. Porque já fui contra o sistema vigente lá. Não eu, mas pessoas com quem eu estava e de facto aquilo não é uma democracia, mas pronto, isso não surpreende ninguém. Pronto, é isso que eu ia perguntar. Estes resultados eleitorais é por isso que tu gostas mais dos Açores do que da Madeira ou tem mais coisas? Não. Não é uma questão de gostar mais ou menos. Eu gosto por igual de todos os territórios nacionais. Porra. É uma questão de... eu noutra vida fui... Sim, eu noutra vida fui açoriana, de certeza. E, portanto, tenho uma ligação especial àquelas ilhas, especialmente a São Miguel. Politicamente, apesar dos Açores estarem um bocadinho, neste momento, a pender mais para a direita do que seria a minha vontade, os Açores são muito conservadores, mas estamos a falar da Madeira, não é? Que está a pender ainda mais para a direita. E... não me surpreendendo este resultado propriamente, não fiquei chocada, mas é triste ver um povo a reeleger uma pessoa sobre a qual há indícios de corrupção e sobre a qual há indícios de corrupção nos seus mandatos políticos. E isso não ter tido qualquer peso para as pessoas. Eu percebo que as pessoas estão fartas de eleições. A Madeira tem sido muito massacrada, tal como de resto. Ou seja, e a Madeira não vota só nas regionais, ainda leva com nós estamos fartos de legislativas, eles têm isto tudo a dobrar, não é? Tem 1000 legislativas e 1000 regionais em cima. Eu percebo que estejam fartos, mas eleger quase com maioria absoluta, ou dar a possibilidade de fazer um governo de maioria absoluta com outro partido, a Miguel Albuquerque, não deixa de ser triste, não deixa de ser reprovável e não deixa de me dar vontade de dizer: tão putos, o que é que estão... Depois não querem que o Johnny diga mal de vocês. Outro início. Eu não acho... Desculpa interromper, não sei se viram, o Miguel Albuquerque teve a distribuir baralho de cartas e canetas do PSD na rua e tipo, quando as pessoas queriam falar, mas ele não falava, era, tipo, enfiava um baralho de cartas e caneta, pronto, muito bem, acho que gosto disto. Eu aceitava um baralho de cartas só porque eu gosto muito de jogar as cartas. Sim. E é bom para levar para a praia, canetas, na praia estragam-se muito. Eu gosto de canetas, mas não... Contudo, não votaria no Miguel Albuquerque, aceitaria o baralho de cartas. Eu gosto de brindes. Sim, é isso, mas qualquer tuga gosta de brindes, por isso eu acho que é muito bem que é uma cidade. Depois podíamos colar outras caras por cima da cara dele. Mas eu acho que não tinha a cara dele, acho que era só de mesmo... ainda por cima. Cor de laranja e... Mande 2 que eu só jogo jogos que precisam de 2 baralhos. Mas jogavas com cartas do PSD Madeira? Eu jogo com quaisquer cartas. Ok. Chega, a cara das cartas dizer, chega. não jogaria com cartas de Chega, mas jogo é que com... o trunfo era o Pedro Pinto. Não sou nada sectária no que toca a cartas. Essas devem ser as melhores para fazer batata, talvez. Eu adoro jogar as cartas, não sei se dá para perceber. Ia dizer que eu não acho que a política, que os resultados das eleições na Madeira se traduzam necessariamente para as legislativas, até porque, primeiro, a Madeira é tendencialmente mais à direita que o resto do país e depois porque a Madeira tem um partido com muita expressão que não existe cá, não é? O JPP não existe no resto do país. O JPP, interessante, é Juntos pelo Povo. Os Juntos pelo Povo têm muita expressão na Madeira. Curiosamente, o mesmo partido europeu que a Iniciativa Liberal, mas um bocadinho mais próximo da média desse partido europeu do que a Iniciativa Liberal. Mas isso é porque a Iniciativa Liberal é reacionária e neoliberal. Pois. Mas já vamos. Um partido liberal. Esse depois foi super desiludido, não sei se viste depois. Sim. É triste, é. Mas está a melhorar. Já vamos aí. Espera, já lá vamos. Não vou cruzar temas. Não. Pronto, dito isto, não deixa de merecer uma nota
de pesar da minha parte o facto do Bloco, do PCP e do LIVRE terem ficado fora do Parlamento do Parlamento Regional da Madeira. É mau para a população, é mau para as pessoas que veem os seus problemas serem representados por aqueles partidos e houve várias pessoas preocupadas, eleitores de esquerda preocupados com isso, mas efetivamente ficaram de fora. Eu penso que o PAN também perdeu o seu mandato, portanto, basicamente tudo o que é partidos mais pequenos perderam votos em detrimento. Parece que a tendência está a mudar um bocadinho em termos de... Antes as pessoas estavam-se a espalhar pelos partidos e agora parece que o voto útil está a ser mais... É assim, o PS e o PSD andam há muito tempo a tentar que isso aconteça. Não é novidade. Em todas as eleições o PS e o PSD tentam agarrar os votos pela narrativa do voto útil. Claramente para Miguel Albuquerque isto resultou, não é? Porque teve uma votação muito expressiva. E, portanto, basicamente, o que os eleitores do PSD fizeram na Madeira foi legitimar um governo que está envolvido em várias investigações de indícios de corrupção. O que é problemático e o que eu imagino que tenha dado muito alento a Luís Montenegro, porque passa a mensagem, não sabemos se traduz a nível nacional, mas passa a mensagem de que... podemos ser promíscuos com os nossos mandatos e com os cargos para que fomos eleitos, que não seremos penalizados nas urnas e que isso são apenas pequenos pormenores e conspirações da comunicação social. E eu acho que isso é um desfavor à democracia. Sobre o desastre do PS, faltava só dizer que o Paulo Cafufo é um candidato pré-Pedro Nuno. E não é um candidato especialmente carismático. É um apoiante do Zé Luís Carneiro. Foi afastado depois dos resultados anteriores. Agora esta mania em Portugal das pessoas perderem eleições e não serem despedidas, que é uma coisa espetacular. É mais ou menos como ser selecionador nacional e não jogar à bola, também não dá despedimento. Mas é estranho, não sei se o Pedro Nuno tem um grupo fraco na Madeira, se o que é que se passa, mas o candidato não é dele e ele de repente fica associado a uma coisa que não é dele. Aliás, até vi umas pessoas do PS, não dirigentes obviamente, mas pessoas do PS na internet a dizer que o Zé Luís Carneiro tinha muita conversa, que demasiados cardistas tinham maus resultados e depois resultados dos apoiantes do Zé Luís Carneiro, porque o Paulo Cafufo foi apoiante do Zé Luís Carneiro. Mas também acho que isso é um sinal de que revela a fraqueza atual do PS, que há muita divisão. Não sei se ele falava como muito, o Medina fez aquele disparate. Okay? Não sei se o Pedro Nuno Santos foi muito à Madeira ou não faço ideia. Acho que não, porque eles não se dão particularmente bem. Mas foi o André Ventura. Essa divisão não é. Olha, estás completamente à frente. Desculpa. Estou a falar. É que eu estou, desculpa, estava a tentar carregar o meu lápis, mas isto não. E depois já esta coisa do Fernando Medina também, de dizer que acha mal o que se fez ao Montenegro. O PS não está unido e isso não vai ser bom sinal para as legislativas. Agora, se ele consegue ganhar um ânimo de vitória na mesma, é importante dizer isso, que é a última campanha correu muito melhor ao Pedro Nuno do que ao Montenegro. O Montenegro entra a liderar por 5 ou 6 e acaba empatado. Portanto, apesar das pessoas dizerem mal do Pedro Nuno e não sei o quê, eu não sou o maior fã, como sabem, mas em termos de campanha, e ganhou-lhe o debate, as coisas que interessam em campanha, conseguiu fazer melhor. Mas vamos agora falar de coisas mais animadas, que eu estou muito entusiasmada por esse tema. Vamos falar sobre os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos em si não são animados para mim, mas aconteceu uma coisa esta semana. Um jornalista do The Atlantic foi inserido num grupo de Signal com figuras da administração de Trump que discutiam possíveis bombardeamentos e planos de guerra. É assim o título da reportagem do The Atlantic, que depois de facto aconteceram no Iémen. E viu tudo ao pormenor durante, eu acho que foi uma semana que ele esteve lá no grupo, até perceber que aquilo era de facto real, porque os planos que estavam a discutir depois eventualmente aconteceram e ele, pronto, saiu logo para também não ser acusado de espionagem, apesar de o terem metido lá. Mas era crime, a partir do momento em que ele soubesse que aquilo era verdade, continuar a ver, era crime. É isso. E o secretário de Defesa, que eu não sei dizer o nome, Pete Hegseth. Ok, obrigada. Já veio insultar o jornalista em questão e Donald Trump também já veio desvalorizar a revista The Atlantic, que está em falência e está muito em baixo e que precisa de um ânimo e basicamente que eles estão a inventar isto tudo. E, ora bem, Johnny, qual é a leitura mais importante? Para além de ter dado gosto, eu acho que te deu gosto. Eu tive muito tempo a dizer que estavam a escolher um bêbado para secretário da Defesa e é uma coisa que eu bêbado já fiz, não é? Aliás, uma vez, vou contar algumas histórias sobre isto. Uma vez mandei um áudio a uma amiga minha, olha, que já fez um programa connosco, a Maria Miguel,
Mas mandei uma Maria Miguel diferente, a dizer para ela vir ter aos copos e era outra, que era uma pessoa com quem eu tinha trabalhado. Foi tudo bem. Eu também acho que isso já fez já aconteceu a toda. Eu tenho uma história de um grupo de WhatsApp. Mas tenho uma do grupo de WhatsApp boa para a política, que é, uma vez uma amiga minha trabalhava comigo, estava a marcar uns copos depois do trabalho, nós trabalhávamos em assuntos públicos, lidávamos com o governo e não sei o quê, e tínhamos uma pessoa na nossa equipa que se chamava Marina, que também vinha. E ela adicionou a Ministra da Habitação. E Marina foi. E teve lá um bocadinho, depois percebeu-se e ela saiu, mas pronto, já me aconteceu exatamente esta coisa, só que em vez de planos de guerra era planos de copos, mas foi quase a mesma coisa. Também é sério. Eu também vou ter uma história quando chegar a minha vez. Mas podes contar. Queres que eu conte agora? Eu uma vez estava a fazer um grupo, que era um grupo para irmos beber cervejas e comer caracóis em Alcântara, em Algés. Vai achar que nós somos alcoólicos. E era um grupo chamado Caracóis em Algés, com um emoji de um caracol e 2 canecas de cerveja, e isto era com a malta da música, e eu adicionei várias pessoas e uma das pessoas trabalhava com o Jorge Palma e eu tinha o número dele e adicionei e eu disse, depois ele perguntou-me, quando é que crias o grupo? Eu já criei, estás no grupo, ele não estou. Então eu adicionei o Jorge Palma ao grupo dos Caracóis em Algés e depois tive que tristemente remover o Jorge Palma deste grupo e adicionar a pessoa certa. Foi um momento... Mas ele era gajo de aparecer ou não? Ele era gajo de aparecer, só que ele só conhecia metade destas pessoas, as outras era tipo... E isto já era tarde, era mesmo tarde, e nós começámos a pensar, tipo, o Jorge amanhã vai acordar e vai ver que foi posto e tirado num grupo chamado Caracóis em Algés, onde se combinou um programa no qual o removemos a meio da combinação. Não, mas achamos até hoje que ele não... Queres contar uma história tua? Não, eu tenho uma história que Jorge Palma na Zambujeira, mas tenho... Já começa a derivar. Precisava de 20 minutos. Não. Precisava de 20 minutos para contar a história, que é uma história maravilhosa. Não tem nada de mais. É sobre o Jorge Palma. O que é que achas que é importante nessa situação? O que foi dito no grupo ou a forma de comunicar destas figuras importantes da administração? Ou as duas coisas? Bem, está lá o Mar, não é? Que das duas, ou o Ministro do Mar ou o Marco Rubio, não é? Acho que é a segunda. E o Mar disse muitas vezes durante a campanha presidencial que fez em 2016 que não havia nada mais inaceitável, de caráter mesmo, do que uma pessoa usar para comunicar um servidor que não fosse do governo americano. E porque Hillary Clinton tinha desenvolvido um servidor próprio para ela poder mandar mails que também ficavam registados. Isto é importante nos Estados Unidos perceber, e por acaso o artigo é ótimo. O artigo é ótimo para perceber a cadeia de comando. O Miguel Monjardim disse isso até. E é ótimo mesmo, para perceber a cadeia de comando, como é que as coisas funcionam. O jornalista é hiper profissional porque tem ali informações sobre agentes que estão posições undercover, posições militares, questões que se soubessem seriam um perigo para os Estados Unidos. A questão que ele põe, e que é verdade, é numa aplicação de uso público e que já foi hackeada por russos. E chineses, e em que os intervenientes estavam... mais desenvolvidos houvesse esse nível, mais teriam hackeado aqui. Sim, e que em que os intervenientes estavam nos próprios telemóveis pessoais fora do país, portanto, sem o controle de estarem nos Estados Unidos. Este uso quer dizer que os chineses e os russos viram aquilo, já sabem onde é que estão as posições de tropas dos Estados Unidos no Médio Oriente todas, e sabem quem é que é aquela gente, e aquela gente, ou homem ou mulher, está em perigo neste momento. Portanto, isto é irónico porque é muito mais grave do que qualquer coisa que a Hillary Clinton tinha feito. É perigoso para estas pessoas, como digo agora. É ilegal no sentido em que é ilegal e demonstra uma intenção perniciosa, que é: tu comunicas em canais oficiais também, porque tudo o que as administrações fazem fica guardado, arquivado. Aquelas mensagens desapareciam, não é? Exato. E as mensagens em desaparecendo, e mesmo que não desaparecessem, por estarem ali a ser feitas em canal privado, não vão para os registros da mesma maneira que as outras coisas vão. Eu acho que as pessoas não percebem o nível de perigo, se calhar às vezes, destas coisas. Acho que estas pessoas, o Pete Hegseth e a Tulsi Gabbard, por serem, e acho que não posso ser brando com isto, atrasados mentais de um nível monumental. Estamos a falar de gente burra que nem portas, tipo, é mesmo gente incapaz de somar 2 mais 2, não percebem o risco destas coisas que fazem. E lá está, só gente extraordinária. E eu estou um bocadinho farto até deste politicamente correto de não se poder dizer que as pessoas são estúpidas que nem uma galinha quando são.
que é, mas os americanos votaram neles e é o secretário da Defesa dos Estados Unidos, alguma coisa de boa ele há de ter feito para conseguir chegar lá. Não, man, é um atrasado mental. Come e cala, tipo, é o que é. Ele é burro que nem portas, tipo, é mesmo isso, tipo, não tem mais. Como é que uma pessoa adiciona, e isto mais o Michael Waltz, como é que uma pessoa adiciona um jornalista a uma coisa que é supostamente um grupo top secret e nem sequer vai rever, espera aí, quem é que são estas pessoas? Não, e como é que ninguém no grupo foi à lista de membros? Claro! Tu, quando entras num grupo de WhatsApp, tu vais ver quem é que está lá. Ninguém tem qualquer tipo de ansiedade naquele... Sim, não sei o que é a quantidade de coisas que estão mal ali. E isto é só no procedimento e depois no pós, não é? No Casa Branca confirma a história, não é? Está lá no artigo, eles dizem, pois, isto parece que é verdadeiro, temos que ver o que é que se passou. Passado 3 horas o Pete Hegseth está a dizer, aparecer um bocadinho com os copos, diga-se de passagem, está a dizer, isto nunca aconteceu, isso é tudo, esse jornalista é um aldrabão do graças, isto ele não estava nada lá. E tu ficas tipo, como assim ele não estava lá? Ele claramente estava. A Casa Branca confirmou que ele estava lá há 3 horas. Isso, ontem houve umas audições no Senado que também valem muito a pena pelo esse sentido cómico, que é... que a Tulsi Gabbard responde a uma pergunta, responde a duas e responde tranquilamente, porque são perguntas em que ela podia responder e não se comprometia. A terceira, que é... desculpe lá, mas e quando fez isso o seu telefone estava fora do país? E ela diz, isso, eu não vou abordar este caso porque isto é um caso que está a ser avaliado por autoridades competentes. E como assim? O caso que já abordaste nas 2 perguntas anteriores, agora já não podes. E o Senado é uma autoridade competente, como é óbvio, para esta questão. Mas isto é tão escandaloso que nós nem sequer vamos entrar, se calhar temos tempo, e vocês falam disso mais do que eu, mas no conteúdo do que o J.D. Vance escreve que está publicado no Atlântico, que é, eles não consultam países europeus sobre fazerem aquela ação. O Reino Unido tem ajudado os Estados Unidos em ações parecidas com aquela, portanto podiam ter consultado o Reino Unido, que tem feito aquilo regularmente, e dizem, eu acho que atenção que nós devemos extorquir os europeus porque isto beneficia mais a Europa do que os Estados Unidos. Portanto, e o secretário do Tesouro está lá naquele grupo precisamente para isso. Para decidir como é que vai ser feita a pressão económica sobre os países europeus, para pagarem uma operação que os países europeus não pediram e na qual, como, apesar do que é feito normalmente, não foram consultados. Isto é um nível de estupidez disfarçada de intelectualidade do J.D. Vance, para começar. E ainda a última coisa que eu queria dizer, que é, cadê o Trump? É presidente dos Estados Unidos, de facto, não estando naquele grupo. Onde é que ele manda aqui? Estava a jogar golfe, supostamente, numa daquelas conversas. Eu acho que o Donald Trump mente tanto e diz coisas tão estúpidas desde sempre que tornou super fácil de disfarçar um declínio mental. Mas que o Donald Trump está muito mais fora do loop do que o Joe Biden alguma vez esteve. E está em muito maior declínio mental do que o Joe Biden alguma vez esteve. E como ele sempre teve um discurso assim meio absurdo, agora o absurdo passa por normal. Claro. O absurdo que já é declínio mental passa por normal. Claro, e portanto, importante também isto, que é, Donald Trump não parece mandar. E naquelas mensagens, quando o Vance diz, eu vou ter que falar disto com o Presidente, que eu acho que ele não está a pensar nisto, e o Hegseth diz, acho muito bem que tragas isso à frente do Presidente, é mesmo uma lógica de esta pessoa não manda aqui. Não é quem está a decidir, não é quem está a pensar. E eu às vezes tenho dito que tinha pena que o Trump morresse durante um mandato, porque depois o Presidente era o J.D. Vance, mas se ele de facto já for, mais vale que seja às claras. E portanto, se calhar reflito sobre os meus desejos de morte de Donald Trump. Maria, tens desejos de morte de Donald Trump? Não é essa a pergunta, desculpa. Não comment. Não, mas eu queria te perguntar, se achas que este caso vai ter a atenção de vida ou se vai ser mais uma coisa que vai ser abordada? Eu acho que vai ter a atenção de vida. Acho que vai ser um bocado inconsequente, como de resto de tudo. Eu li o artigo, eu não estava a acreditar quando li o artigo, confesso. É um grande artigo. É um grande artigo e aquilo só melhora à medida que se vai avançando. Houve 2 pessoas que me telefonaram, eu li o artigo tipo ontem foi segunda à noite, e ligaram-me 2 pessoas segunda à noite cujas chamadas eu rejeitei porque eu não queria parar de ler aquilo. É surreal. É surreal a forma. Eu acho mesmo que estes gajos estão convencidos de que podem tudo. E de que as leis não se aplicam a eles. Eu sei que há muitos bilionários que estão convencidos que as leis no geral não se aplicam a eles, incluindo a lei da morte. Tipo, eles estão convencidos que podem, que como são tão poderosos e têm tanto dinheiro, não há nada que os afete. O que se aplica ao comum dos mortais não se aplica a eles.
neste caso, não estamos a falar de um Elon Musk ou de um Jeff Bezos, estamos a falar de pessoas com responsabilidades sérias. O que aconteceu com os e-mails da Hillary em 2016 foi muito provavelmente o suficiente para ela perder uma eleição presidencial. E com o Trump e com a administração do Trump já está toda a gente tão habituada. Isto tu estavas a dizer, de que ele diz coisas tão absurdas que já se valoriza. Isto é um truque. Isto são coisas... Esta descredibilização de tudo e as pessoas estarem sempre à espera do pior e as coisas já não impressionarem da mesma forma, isto é uma escola. Isto não são acasos. Não é ao calhas. E este exemplo... E eu acho que isto vai ser inconsequente, judicialmente, legalmente, etc. Isto é tratar... Estamos a falar não só de... Estamos a falar da vida de pessoas. Sim, eles, não sei se a reação deles ao Send a Prayer ao Send a Prayer e o Waltz que manda um punho fechado, uma bandeira americana e um foguinho. Eu fiquei impressionada por ver uma águia. Pessoal, não houve uma águia, houve. Não houve nenhuma águia, não. Fiquei impressionada. Nos que nós vimos, Pode estar nas informações confidenciais. Nas informações confidenciais que o editor do Atlantic não... Só não esqueci-me de dizer isto e dá-te um bocadinho de esperança. Ontem houve uma eleição especial para um lugar no Senado na Pensilvânia, no Senado estadual, num sítio que o Trump ganhou por 15 pontos e os democratas ganharam por 2. Portanto, pode estar a haver aqui algo, e a eleição foi participada, não foi uma coisa daquelas participação assimétrica, pode estar aqui a haver algum descontentamento para a semana há mais umas eleições, vamos ver. É assim, os americanos gostam muito pouco de quando se compromete a segurança dos seus soldados. Certo, gostam mesmo muito pouco. Eles são muito orgulhosos do seu exército, são muito patriotas, são muito agradecidos aos seus veteranos e gostam muito pouco de quando eles são postos em perigo. Portanto, isso pode ter algum peso. Agora, se as pessoas vão lembrar disto nas próximas eleições, isto vai ter um peso eleitoral. A malta há 4 anos nisto. Duvido. Agora, que isto é um caso grave e sério, estamos a falar de informações altamente confidenciais, estamos a falar de planos de guerra passados numa aplicação que não é confidencial, que não tem a clearance de segurança necessária, quer dizer, como é que se cria um grupo da Signal? Aliás, estes assuntos... Para discutir estes assuntos planos de guerra nem podem ser falados por um telefone especial. Tem que ser uma sala, qualquer espião, um vácuo. Qualquer espião de jeito e que os há, entra nisto e adicionam o editor, o diretor do The Atlantic e ninguém, era o que estavas a dizer, ninguém dá por isso. Ninguém foi lá ver. Quando ele saiu do grupo, ninguém pensou tipo, semana. Quem é este gajo que saiu do grupo? Uma semana inteira. É que é absurdo. A passar informações altamente confidenciais. E eles nem são boomers. Eu acho que eles não são boomers. Um ou dois, mas eles não são boomers. A Suzy Wiles é chefe de gabinete, mas quem faz o... A geração a que pertencem não é uma desculpa para o comportamento deles. Para mim, eles podiam ter a idade do meu avô. Não, o Michael Waltz o meu avô, como não sabe usar o WhatsApp, pede ajuda. Não anda a criar grupos de WhatsApp para passar os segredos. Pronto, a ideia é a mesma. É um chat. Os americanos não usam muito o WhatsApp, não percebem porquê, mas sim. A mim ultrapassa-me como é que isto acontece. Eu achei isto mesmo chocante. Porque, lá está, estamos a jogar com a vida de pessoas e libertar planos de guerra numa plataforma que são suscetíveis a serem é como já nem há o accountability dos gajos se demitirem, não é? Eu também pensei nisso, não houve uma demissão. Tipo, na primeira administração de Trump até podias fazer este tipo de merda, mas alguém tinha que se demitir. Ninguém se demite, é tipo, já não interessa. Isso também vai mexer com a popularidade. Porque é diferente, tu quando demites safas um bocadinho da coisa, não é? É um bode expiatório, é tipo, o problema já foi resolvido. Não houve, já não vai, tipo, já não há. Estou a negar o problema, porque a partir de negar o problema, então agora se alguém se despedir Imagino que o Trump tenha ficado chateado por terem incluído acidentalmente o jornalista. Eu acho que não o chateia minimamente terem criado um grupo de Signal. Eu acho que o chateia quem é o que foi o burro que enfiou aqui um jornalista. Eu acho que ele está mais chateado. Mas é que ele se chateia hoje em dia. Eu acho que com isso chateia-se. Eu não sei se ele se chateia hoje em dia. Eu não sei se ele está a participar o suficiente mentalmente da administração dele para se chatear. Acho que eu com isso sim, porque o faz ficar mal.
porque faz ficar mal visto e isso ele preocupa-se. Ele preocupa-se com o que é que o faz ficar mal visto. Não sei se ele está ligado. Não se preocupa com o facto de terem criado um grupo de Signal para passarem informações altamente confidenciais, até porque ele também os há de ter. Parece-me que isto para mim, pela forma como isto foi feito, isto parece-me ser prática comum nesta administração. Olha, só para te dizer isto, o Michael Waltz disse também em entrevista ontem na Fox News que o jornalista tinha de alguma forma hackeado o telefone dele e substituído o contacto que tinha aquele nome. A nova teoria dos trumpistas, e que o autor do erro tem, é que quando passou o contacto, tipo partilha de contacto, o pôs de uma maneira, ou seja, com a sigla do nome em vez de ser o nome, que ele podia confundir com outra pessoa. Portanto, ele pode ter tentado pôr o JD e pôs completamente diferente para o caso também. Um JG, porque é Jeffrey Goldberg. Mas é mesmo engraçado que este nível de realidade alternativa em que esta gente vive. Zé Pedro. Olha, eu vou dizer uma coisa. Bem, nem posso fazer perguntas. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, mas eu... Então força. Não, mas se calhar vai ser uma porcaria a comparar com aquilo. Não, diz-me, por amor de Deus. Não, ia perguntar se tinhas pena da Hillary Clinton ou se não. A pena da Hillary porque foi tão... martirizada. Por causa dos e-mails e agora é isto. Ou se achas que ela está a rir, se calhar pode estar feliz. Deve estar imenso. Ela fez um post engraçado, não é? Pois fez, muito engraçado. Eu disse que era o tweet do ano. Deve estar a rir. Eu já conheci. Já nem me recordo e eu disse que era o tweet do ano. Deve estar a rir, mas eu não... Eu acho que ela disse You've got to be kidding me. A Hillary. Sim. Eu vi a reportagem pela primeira vez porque, pelos vistos, ainda sigo a Hillary no Facebook. Mostra há quantos anos é que... No Facebook. Ainda sigo a Hillary Clinton, portanto é de seguir desde 2016. E era You've got to be kidding me com um certo... E com o link, e eu fui ler, eu estava incrédula, eu não estava a acreditar que aquilo estava a acontecer. Desculpa, sim. Olha, vou dizer uma coisa, eu não, da Hillary confesso que não quero saber da Hillary para nada, com todo o respeito, atenção, acho que o tweet é bom, foi injustiçada pelos vistos, porque toda esta oposição que lhe foi feita, e queriam na presa, atenção, quando se pede a prisão é qualquer coisa. Portanto, sim senhora, tem razão, mas não me interessa agora a Hillary Clinton. Nem é. O que é que eu te vou dizer? Eu vejo esta situação por 4 pontos de vista. Um é o da Andota, não é? Que é óbvio. Certo, claro. Por 4 pontos de vista? Sim, estou curiosa. Sim. Uf! Ainda lá, se não arranjo ainda mais um quinto. Mas acho que não. O da Andota é óbvio, não é? Eu acho que consegue. Estão a acabar com uma profissão, que é a de espionagem, não é? Porque isto era o... Completamente, este era o trabalho que tinham os espiões, não é? Tinham que estar nos bares a enfrascarem-se até à quinta pata. E os outros também, a pôr coisas na bebida para te sacarem estas informações, pelos vistos agora aparecem com tanta facilidade. É porque ninguém precisa de embebedar ao Pitex. Ele embeda-se sozinho. Sim. O outro ponto de vista é o do risco. Tem que se ter noção, porque às vezes as pessoas, e sobretudo aquele eleitorado de Trump, eu digo eleitorado de Trump em Portugal, aquele que não vota nele, mas que votaria, pensa que isto também não é assim, quer dizer, só disseram, olha, é à 1h, quer dizer, não, o risco é tremendo. O risco é tremendo, e se não fosse esta pessoa a estar no grupo, se fosse outra, podia vender a informação, podia fazer 30 por uma linha, e portanto esse é o risco, não é? Evidente, real, manifesta, essas coisas todas, existe. Mas há uma questão mais relevante para nós. É porque nós, felizmente, não estamos lá, não estamos no Iémen, não somos do exército norte-americano. Eu não estou porque portanto, cada um olha para o caso e vê o que é que aqui mais me preocupa. No meu caso, eu olhando para isto, é sem dúvida o divórcio, que me parece já... Quer dizer, evidente ele já seria, mas agora já está consumado e se calhar já foi há uns meses, entre os Estados Unidos e a Europa. Porque já nem sequer é no discurso que se faz um bocado aquela coisa de dizer à Europa e tal, e mostrar aquela coisa. Já não, já é mesmo nas conversas particulares que falam da Europa como se fosse não o principal aliado histórico, mas mais um e porventura inimigo. E é em que me parece haver aqui, parece-me, enfim, de tudo o que se vai lendo, uma convergência dos Estados Unidos com uma região que eles agora querem desbravar, não é? E com quem querem, se calhar, estabelecer a tal aliança, que é a região do Médio Oriente. Porquê? Porque são pessoas do dinheiro e dos negócios, não é? Mais uma vez, isto depois podem vir a ser erros crassos desta gente irresponsável, porque comparar a riqueza que existe naquela região com a riqueza das economias europeias é absolutamente um completo disparate, não é? Mas
se nós fôssemos avaliados disparados, estávamos feitos com esta administração. Mas é isso. A verdade é, há uma convergência. A Europa passa a ser mais um, e porventura, como digo ali, se não for inimigo, está a meio caminho, e a convergência é com outras regiões. Isto, em termos de geopolítica, é uma mudança completa. E, portanto, isso foi o mais relevante para mim. Falarem da Europa como se fosse o tal mais um. Então, estes tipos têm que pagar isto, eles é que vão beneficiar, estou farto de pagar esta gente. É a parte para mim mais preocupante. Com caps locks. Com caps lock. Viste? Não reparei. Que ele depois, à altura, uma coisa tipo free riding. Freeloading em caps lock. Tão farto dos bailouts. Não estás a tweetar, man. Estás num Principal's Council, tipo, que entretanto é no Signal. A forma como eles falam. Estão fartos do bailout. É engraçado que outro dos spins é, estão a ver, isto não é amador como vocês dizem. A gente tem conversas sérias e tal. E depois tu pensas, em caps lock, emojis. Tipo, isto não... A forma corriqueira como eles falam, a tratar assuntos seríssimos de segurança nacional, é mas coisa que eu achei que era impossível, por isso é que eu acho que também fiquei muito, primeiro, entusiasmada, porque me confirmou aquilo que eu achava que não existia, mas porque eu fiquei mesmo, tipo, estas pessoas governam o mundo, tu sabes, e tu, tipo, veres isso... São superpotências, Mónica, mas está bem, certo, mas isso aí, voltamos sempre, agora tínhamos que ir às questões filosóficas, quem é que nasceu primeiro, o avô ou a galinha, quer dizer, é evidente que o principal responsável é o eleitorado norte-americano, mas eu insisto, a Europa, em termos da sua defesa, e neste momento estamos perante uma questão de defesa nacional, entre aspas, e internacional, mas europeia, só é responsável por si, quer dizer, não vou culpar ninguém, não vou culpar Trump, os MAGA, os rednecks, não vou culpar ninguém, vou culpar a Europa e os meus governantes, daqui não sai. Sim, claro, mas eu estava a dizer da perspectiva de, isto mete um bocado de medo. Mas este poder todo é porquê? É porque se permitiu. Porque tu podias ter estes anos todos cândidos, do mundo maravilhoso, vamos desarmar, vamos todos fumar uma broca, somos todos hippies, não há guerra. Olha John Lennon, não há religiões, não há países, ótimo, e a outra malta a ganhar o poder e tu a perdê-lo. E agora que chegam malucos ao poder, o que é que tu fazes? Estás à pressa a tentar ter poder, nunca vais ter. Pelo menos não tens tempo tens tempo para acompanhar, não é? Nós não sabemos, isto está a andar a uma velocidade, quer dizer, eu não sei qual é que é o próximo passo dos Estados Unidos, não é? Portanto, isto está a andar a uma velocidade, tu não tens tempo para sequer chegar perto do poder que eles têm, e o poder, como é evidente, estamos a falar em termos de força militar, mas também económica. Então, mas quantas perspectivas é que já deste? 3. Agora vou para a quarta. Okay. A terceira é a perspectiva do que é mais relevante para nós, e para mim foi sem dúvida o discurso europeu. Certo. Em que demonstra, se preciso fosse, o divórcio completo já, ou seja, já foi ao tribunal, o tribunal já certificou, já transitou em julgado, está feito. Isso parece-me evidente. O quarto é o mais interessante, na minha opinião, porque é uma teoria da conspiração. Agora sim. E eu acho que aqui faz todo o sentido uma teoriazinha da conspiração com uma pontinha de lógica, porque quando não tem uma pontinha de lógica, a pessoa devolve, a pessoa diz isto não... Tem que haver sempre uma pontinha de lógica. Certo, às vezes não. Mas o que é que eu vou pensar? Vamos lá uma coisa. Elon Musk, essa figura que todos respeitamos, e aliás o nosso ídolo político e económico, disse há uns anos ou meses, mas acho que foi há uns anos, mudem todos para o Signal. Escreveu isto no Twitter. E apesar de não haver ligação que se conheça económica, que se conheça de Elon Musk com essa rede, ele sempre a defendeu muito. Ora, se há maior reclame no mundo a uma rede social foi esta. Eu imagino os downloads não estão a ser daquela aplicação, porque se a administração norte-americana usa aquilo, quem sou eu para não usar? Nas minhas coisas porcas que eu mostro aos meus amigos e que eu tenho medo que a PJ um dia, e na primeira dona-geral da PJ, que anda um pouco fora de si, não é? Temos aquela cena de ontem com o Fernando Gomes. Mas, portanto, eu vou também recorrer ao Signal, porque é o que usa os G-Day Vance para tratar de assuntos de guerra. E, portanto, eu comecei a olhar para isto e digo assim, espera aí, o Musk um dia disse, mudem todos para o Signal. Não deve ter tido grande impacto, teve algum. Agora é isto, portanto, estão todos a mudar para o Signal. Bom, repara... Isto eu não sei qual é a teoria da conspiração. Porque as pessoas passem para o Signal. Porque há aqui uma intenção de ter as pessoas no Signal. É publicidade para o Signal. Okay, sim. Signal, patrocinem-nos. Nós prometemos mudar o nosso grupo de reflexão do WhatsApp para o Signal. Eu só acho estranho que este acontecimento... E repara uma coisa, eu estou a teorizar completamente, mas a questão é simples. Este acontecimento dá-se aparecer um jornalista neste grupo em que se trocam estas informações, acontece numa rede social que Elon Musk defendeu
como a que toda a gente devia usar. Curiosamente, na entrevista de ontem da Fox News, o Mike Wallace disse que tinha perguntado ao Elon Musk se era na boa a tecnologia e tal, nestes termos não é vagos de pessoa inteligente, e depois também disse que não percebia como é que o número estava lá porque ele não tinha o número guardado, e tinha perguntado também isso ao Elon Musk, como é que é possível um número que eu não tenho guardado de repente eu adicioná-lo a um grupo de Signal. Portanto, o Elon Musk foi usado pelo Conselheiro de Segurança Nacional como especialista em Signal. Portanto, só para ajudar um bocadinho a tua teoria. Repara, eu acho que estas coisas pode ter sido o mais certo. As teorias da conspiração têm sempre este lado de dúvida, não é? O mais certo é ter sido de facto um grande amadorismo destes lorpas todos, e ele ter adicionado, já com grão na asa, o jornalista confundido um nome. Isto é o mais lógico. Mas depois eu acho que é curioso que isso aconteça, porque também há redes de comunicação entre o governo, e isso está com certeza nos telefones. Quer dizer, ninguém quer acreditar que o Secretário de Defesa e que o Vice-Presidente norte-americano, quando andam na rua, não se conseguem contactar entre eles ou com outras pessoas. Então também há redes internas do governo. Sim, mas há telefones próprios que eles não estão a usar. Que eles não usaram. E a minha pergunta é, não usaram porquê? Eu olho para isto e digo assim... Porque não querem que as coisas sejam gravadas? Está bem, certo. Mas porque vão cometer ilegalidades. Acho que o ponto é esse. Não, mas neste caso... A Tulsi Gabbard, por exemplo, comete uma ilegalidade, está fora do país sem um telefone próprio para isso. Sim, era a que estava na Rússia. Supostamente havia um telefone que estava na Rússia. Não, ela estava na Índia, no Japão, e o que estava na Rússia era o Witkoff. Os telefones não estão... Os telemóveis não são um veículo de comunicação para informação confidencial nos Estados Unidos, porque podem ser roubados, podem ser hackeados, podem-se perder. Não me lembro o que é que não são, certo, não são... Mas não é isso que eu estou a dizer. Os membros da administração norte-americana têm meios de contacto móvel. Pode ser uma pasta com uma antena. Não é isso que eu estou a discutir. Estou a dizer, há meios de contacto móvel. Sim, não são telemóveis. Eles não usam esse meio. Aqui tanto quanto se sabe, a única ilegalidade que é cometida é informações secretas estarem fora do sítio onde deviam estar. Mas relativamente... E também ser partilhadas com pessoas, chama-se aqui. Exatamente, sim, é tudo isso. Mas nada é do ponto de vista de... Ou seja, ninguém disse... Na troca de mensagens, a ilegalidade é a troca de mensagens. Não há ninguém que diga vamos cometer um crime, vamos lá. Portanto, o ponto é este. Achei isto muito estranho, ser na rede que Elon Musk está a tentar que as pessoas mudem. Achei isto muito estranho. Porque eu não tenho dúvidas nenhumas que os downloads desta rede dispararam, não tenho dúvidas nenhumas, não é? Dispararam. Para confirmar, isto foi em 2021 que ele disse. Em 2021 disse, pronto, não tendo já na altura supostamente ligação nenhuma à rede social. E é estranho, um homem de negócios que se move por isso, quer que as pessoas mudem para uma rede, porquê? Se ele não tem interesses económicos nela. E, portanto, a rede que Elon Musk defende é aquela que está envolvida neste tema. Eu fiquei assim um bocado com o pulgar atrás da orelha. Ainda cima quem está no grupo é um jornalista que não tem nada a ver com eles, ou seja, é insuspeito. É contra, não é? É um inimigo pessoal de Donald Trump, e é esse o jornalista que lá vai parar. Eu confesso-te que são coincidências a mais. E o impacto, vocês há pouco estavam a dizer que isto pode baixar a popularidade, que os norte-americanos têm muita cena com os militares, é tudo verdade, mas eu acho que isto não tem impacto nenhum. A loucura que há à volta de Trump pode fazer, ultrapassa. Pode fazer em cima da secretária da Sala Oval, pode cometer ali um crime daqueles que eu nem vou dizer o nome, pode fazer o que quiser em horário nobre e as pessoas vão dizer que pronto, mas está certo, é por uma boa causa. Está completamente imune a estas coisas e, portanto, daqui a uns meses já ninguém se fala nisso e a Signal se calhar ocupou 70% da cota de mercado, foi roubar à Apple e ao WhatsApp. E quem me diz a mim que estes tipos muito esquisitos que governam os Estados Unidos, mas não só, que estão ligados a outros tipos ainda mais esquisitos, através dessa aplicação não conseguem ter mais informação sobre cada pessoa quando tem isso instalado no seu telefone. Mais ainda? Não faço ideia, mas como é sempre bom uma teoria da conspiração, deixo esta, porque não nos podemos esquecer que esta rede foi defendida por Elon Musk. É sempre bom acabar com esse tom. Agora temos aqui um problema. Ou cada pessoa fala 20 segundos sobre o terceiro tema ou deixamos para a semana. Qual é o terceiro tema? Acho que vamos ter que deixar para a semana. São as legislativas. Sim. São o regresso das Powerpuff Boys. Não sei. E a saída dos acho boys do que Nuno é Palma. para deixar para a semana. Não tenho uma teoria da conspiração sobre as legislativas cá. Não tenho uma teoria da conspiração sobre legislativas cá. Pronto. Maria, tens? Se eu tenho considerações sobre as legislativas? Tirando que as saídas do... Temos que acabar. Sim, mas temos que acabar. Ninguém prestou atenção ao que a Madalena perguntou, portanto agora acabamos. Sim, agora acabamos. Era 20 segundos por pessoa, era para ter percebido. Considerações, não percebi para a semana, para desenvolvermos melhor. Também é bom não falarmos assim muito de legislativas esta semana, para as pessoas não se cansarem, porque já estamos cansados. Até tinhas um vídeo do Kiko Exoto, mas não ouviste a pergunta, agora olha. Mas o que é que isso tem a ver com teorias da conspiração? Mas olha, é um incentivo para toda a gente estar presencialmente nada, para a semana. se tu tivesses ouvido, percebias
sabias que nada tinha, a pergunta não tinha a ver Não, mas isso eu já percebi. Eu percebi a palavra mal, senhor. Foi isso, eu percebi. Em vez de conspiração, percebi consideração. Estás para aí, não sei. Estás a jogar computador. Enquanto eles discutem, vamos mandar as pessoas a um certo sítio. Vai, mas é pró. Maria, Ei! Olé. Não há uma introdução, é assim. que introdução queres? Vamos mandar as pessoas a um sítio. Maria agora vai mandar as Vou pessoas a um mandar as sítio. pessoas aos concertos de Fémina de Legendary Tigerman que vão ter convidadas a Maria de Medeiros, a Sara Badal, a Helena Coelho, a Cláudia F, a Phoebe e mais alguém que me estou a esquecer. Peço desculpa, lamento não me lembrar de todas. São terça, quarta e quinta da próxima semana. Porto, Casa da Música, Lisboa, CCB, Coimbra, Convento de São Francisco, e os últimos bilhetes ainda estão disponíveis, já não há muitos. E vou mandar as pessoas à recomendação que eu teria feito na semana passada se tivesse vindo, que é ouvir o novo álbum da Capicua, que é lindo, maravilhoso, perfeito, das coisas que eu mais gostei de ouvir na minha vida, e então recomendo a audição. Pronto, se não gostarem, eu lamento. Mas tem uma música incrível, a segunda, Ao Ocaso, que é um dueto da Capicua com o Toti Samed, que é das minhas... entrou da primeira vez que eu vi, entrou imediatamente para o meu top de canções preferidas de sempre. Portanto, tenho que recomendar, não poderia deixar passar esta oportunidade. Muito bem, foram duas, portanto merece aplausos. Johnny, eu tenho que ser mais que uma. É verdade, é verdade. Então, dia 29 de Abril vou moderar mais uma conferência da minha pré-campanha, no caso sobre educação. No Muchacho. A 29 de Março, no Muchacho. É o único sítio em que a democracia casquense permite que um gajo faça um evento. 29 de Março, às 4 da tarde. Vai estar lá o meu amigo Eduardo Marçal Grilo. Não, esqueci-me do nome da senhora, Ana Teresa Brito. Sim. E a professora Ana Teresa Brito do ISPA. Vai ser um debate sobre ensino em Cascais que vai ser muito simpático. Promiscuidade neste podcast. E pronto, vou estar lá, se quiserem ver-me, podem ir lá. É quando? 29 de Março, às 4 da tarde. Isso é o quê? Sábado? Onde? Do Muchacho? Sim. Pois. Ainda vai estar um sol. Olha, eu sou ir para o guincho e não ouvi falar de educação. Olha, se fosse há 15 anos eu ia. Bem, e se estiverem com vontade de me ouvir uma quarta-feira, enquanto o dia de reflexão ainda não saiu, no próximo dia 9 de Abril, eu vou sair do dia de reflexão da gravação para apanhar um comboio para Coimbra, para estar às 4h30 a fazer uma conferência na Universidade de Economia num evento chamado Bright Future. Com mais quem? Aqui com mais umas pessoas. Umas pessoas. Estão aqui. É o Johnny e pessoas. Estão aqui outras pessoas. Mas tu também já estás a dizer. É assim, Catarina Saqueira e Manuel Serrano. É assim que publicitam as conferências hoje em dia que o Johnny vai. Johnny e mais pessoas. E por fim, uma sugestão cultural. No podcast, que já foi há um bocadinho, mas eu gostei muito de ouvir, no podcast Conan O'Brien Needs a Friend, foi lá o Bill Burr outra vez, e é sempre extraordinário ouvir Conan O'Brien e Bill Burr. Portanto, 17 de Março. Já foi há algum tempo. Não foi 15 dias. Não foi assim há tanto tempo, mas eu não recomendo na altura. Dia 26, foi há 9 dias. Foi um podcast porreiro que eu não recomendei a semana passada e fica para esta. Zé Pedro, não tens nada? Como eu não tenho que recorrer sempre às minhas feiras gastronómicas. Tu não devias dizer que isso é quando não tens. Devias assumir que isso é a tua cena. Isto é a minha cena. Boa. E até é um bocado errado não ser mais vezes a tua cena. Não, pois é. Alguém tem que fazer este trabalho. Pois é. Não, eu vou explicar. É sempre a minha cena. Só que como mais vezes trago 2, 3 e 4 coisas e já temos mais que fazer, eu não digo a parte gastronómica. Vou lá agora. Bem. Depois já temos na semana... Ainda não digo os vossos signos para o dia de hoje. Estamos na altura, das lampreias e das enguias e portanto façam-se à estrada. Porque... Por acaso, como apareceu no meu calendário, não é tardia. Começa a altura das lampreias. É sempre, exatamente. Tens isso marcado no calendário e fazes tu muitíssimo bem, porque não há todo o ano, não é? A menos que a líder do PAN também tenha uma estufa de lampreia. Mas temos também a quinzena gastronómica do Porco de Arrons, que tem curiosamente em Arrons, no Distrito de Porto Alegre. A primeira maneira de dizer Arrons foi propósito. Foi por causa do Francisco Louçã? Não, mas é aquelas coisas que a pessoa faz a brincar e depois fica, não é? E depois a malta diz, voltamos ao mesmo, é como ao indivíduo, não é?
E temos também as sopas ribatejanas. O Festival das Sopas Ribatejanas é uma coisa que é absolutamente imperdível e começa no dia 28. Já lá foste? Já, várias vezes. Todos os anos, de resto. Exato. E pronto, atenção. Não, deve ser bom, eu adoro sopas. Eu há pouco referi as enguias. As enguias também estão agora este mês todo em Salvaterra de Magos. Que já foi. Já foi. O meio de candidato tem que defender. Já deu uvas, já as pisámos, já as fizemos o vinho. Já. Eu sabia que conhecias esta localidade. Já esgotámos essa colheita. A casa da minha família é de lá. A família da minha avó. Então vai visitá-los e come uma enguiazita. Vai visitá-los e come uma enguiazita. Eu, para mim, não há. Mudaram para o lado do cartaz. Acho que os japoneses, ainda há pouco falávamos da questão da ilha, ninguém trabalha a enguia como os japoneses, mas nós também a tratamos muito bem. E pronto, está feito. Nem ninguém trata as árvores como os japoneses, aparentemente. As árvores? Sim. Mas isso Isto é no tema do jacarandá. Pois é isso que eu ia perceber, que estavas a querer mandar uma boca ao Carlos Moedas assim de saída. Conseguimos meter imensos temas assim. Pois não falámos do Raimundo da entrevista. Pois não, e também não não dissemos as palavras que ficámos de dizer no início deste podcast. Quais palavras? Isso pode ser um título de um livro, as palavras que ficaram por dizer. Eu não vou dizer, eu já disse um dia. Eu já não me lembro bem da combinação. Eu lembro da palavra. Eu não sei. Lembro-me de uma. Já está bom. Não querem que eu leia o vosso horóscopo do dia? Não. Eu gostava. Ok, qual é o teu signo? Touro. Olha, está mesmo aqui. também sou toiro. Também és touro. Mas és Olha, maio ou vai para os abril? dois. Abril. Mesmo em situações de crise, revela controle emocional. Tome decisões apenas baseadas em factos. Tu és o quê? Onde é que ela foi buscar isto? A Deve ser Maia! da Temu. É a Maia! Isso é da Maia da Temu. Olha, Johnny, vive momentos bonitos numa nova relação. Novos acontecimentos atuam a seu favor. E o meu é, pode tomar decisões... Está mais errado esse hoje. Pode tomar decisões sem temer consequências. Faça apelo a toda a sua experiência e otimismo para liderar os acontecimentos. Posso tomar decisões sem consciência. Imaginem que eu acreditava nisso. Agora punha para aí a tomar decisões a par-me. Nós pedimos para ser racionais ou emocionais? Eu fiquei sempre... Vocês desculpa, decisões baseadas em factos, baseadas em É factos. porque eu sou muito emocional. Não, vocês revelam controle emocional. Não, mas revelamos controle emocional, por isso é que eu Em situações de crise. Não. O que implica... Não. Isto é uma burla que ali está. É Desculpa lá, mentira. mas... Ora bem, obrigada por nos ouvirem, obrigada ao MyGig e adeus. Se quiserem, mandem os vossos signos que eu mando o post da Maia. Deus. Acho que é a nova Maia. Quem me dera. 1, Mais 2, cara. 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa.